Bom, olá a todos e a todas. Eu vou descontar hoje umas 2 ou 3 coisas sobre inteligência artificial e alguns benefícios e desafios que ela nos coloca nos tempos atuais. Tá? Eu agradeço o ERMAC RJ, na pessoa da professora Cláudia Maza Dias, de todas aquelas outras lindas organizadoras, né, pela oportunidade de apresentar esta palestra, e ao professor Roberto Amélia, do Cefet, pela condução desta sessão. Aliás, eu conheço bem a Rural. Tá? Meu sogro trabalhou aí, passei muitos fins de semana na rua UH, Patati Patatá. Participei na criação dos prêmios de pós-graduação da SBMAC, junto com o nosso ex-presidente, o professor Antônio Silva Neto, que também é da mesma instituição que eu. A primeira vez que foram atribuídos o prêmio se chamou Prêmio Paulo Jorge Paes Leme, o saudoso PJ, que foi meu professor na PUC, e um dos fundadores do IPRJ da UERJ e da SBMAC. História, meus amigos e minhas amigas, é o nosso verdadeiro pecado original. Todas e todos dependemos de quem veio antes de nós. Esta palestra, só mencionando que o PJ estava ali naquela foto histórica que o nosso presidente Pablo mostrou. Tá? Esta palestra, como tudo na vida, é o resultado de inúmeras discussões com diversos colegas, entre os quais menciono o professor Ricardo Fábio, do IPRJ UERJ. E só para dar uma dica aí, né, nós somos como CNPq, né? A nossa sigla é IPRJ, porque começou como o Instituto Politécnico do Rio de Janeiro, mas depois, quando entrou dentro da UERJ, virou o Instituto Politécnico, mas a gente manteve a sigla, né? Todo mundo sabe que o CNPq não é Conselho Nacional de Pesquisas, mas já foi. Tá? Então, conversas com o meu colega Ricardo Fabre, a professora Maísa Martins, da ENSE e BGE, que se graduou na Rural, por acaso, a professora Andrea Rohrer, do IPRJ UERJ, e a professora Monique Carmona, do Instituto de Matemática da UFRJ. Eu estou ali, há uns anos atrás, no cantinho, lá no meu gabinete do Instituto Politécnico, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no campus de Nova Friburgo. Sejam, então, muito bem-vindas e bem-vindos a esta palestra. E deixa eu me apresentar, meio já que já me apresentei. Bom, Francisco Moura Neto, sou professor de Matemática Aplicada, atuando nos cursos de engenharia de graduação de Engenharia Mecânica e de Computação e na pós-graduação em Modelagem Computacional, que foi pioneira no país. Ela iniciou ali na década em 1995, tá? No século passado. Tá? Nesta palestra, eu daria uma visão global e abrangente da inteligência artificial. A inteligência artificial afeta em muito as nossas vidas e continuará a afetá-las muitíssimo mais daqui em diante. Por isso, introduzirei algumas palavras e conceitos para a gente conseguir conversar e refletir substancialmente sobre a IA e a interação dela conosco. Né? Vocês conhecem o ditado, né? Uma equação matemática vale mais do que 1000 palavras. Como pretendo dar uma visão abrangente, falarei muito, pois não usarei expressões matemáticas. Assim, sem equações, falarei infinitamente. Mas todo mundo está acostumado com o infinito, então espero não ter problemas. Vão colocando ao longo da minha fala aí as dúvidas no chat, que depois eu procurarei responder. Mas, por favor, não me venham com perguntas muito difíceis, tá? Eu dividi a palestra em 6 temas. Vou começar por falar sobre algumas das nossas atividades inteligentes. Em seguida, comento umas poucas façanhas da inteligência artificial, as coisas incríveis que ela já é capaz de fazer. Depois, vou conversar sobre 2 vertentes do nosso fazer, a dos artífices e a das escribas, a dos práticos e a das teóricas. Isso é importante por seus reflexos na construção da IA. Falarei como a IA faz, e também sobre as limitações da IA para fazer o que fazemos, pelo menos no estágio atual de desenvolvimento da IA, e pelo menos do jeito que eu vejo isso. Tá? Posso estar tudo errado. E terminarei tecendo algumas considerações sobre a nossa ética e a ética nas nossas vidas. Então, vamos começar? Vamos para o primeiro tópico, atividades inteligentes. Que atividades demandam inteligência? Bem, difícil mesmo é dizer o contrário, dizer quais as atividades que não exigem inteligência.
Então, o que eu vou fazer é destacar 3 importantes classes de atividades inteligentes. A das atividades de classificação, tipo classificar as pessoas em brasileiras ou não. A classe das regressões, grosso modo relacionada à busca e determinação de padrões. E a das atividades de controle, que envolvem a combinação de ações para se atingir determinado objetivo. Muitas palavras. Acho melhor vermos algum exemplo, senão não vou entender nada. Dizer qual é a cor de uma flor é um problema de classificação. Já determinar as estruturas ou padrões no corpo de um indivíduo, como, por exemplo, a pele, o esqueleto, o fígado, os pulmões, são problemas de regressão. E operar, tocar em um quarteto, jogar xadrez, dirigir um automóvel, saltar com vara ou combater numa guerra, são todos problemas de controle, com diversos aspectos em comum, mas se diferenciando nos detalhes e na complexidade. E vocês sabem que o diabo está nos detalhes. Né? É conveniente, para analisar os problemas de controle de forma simples e unificada, que pensemos que se trata de um jogo. Um jogo que você joga. Né? Mas joga com quem? Bem, por falta de melhor opção, que tal jogar com o universo? É isso. Você joga com o universo. Já estamos acostumados. Para realizar atividades inteligentes com destreza, temos que praticar, treinar para finalmente aprender. E tem até aquela coisa, né? Que a gente aprende a nadar no inverno e a esquiar no verão, porque a gente demora um tempo para maturar as coisas. E às vezes temos de fazer isso durante muito tempo, anos e anos a fio de estudo e de prática, dependendo da complexidade da atividade. Então aí os médicos, né, especialistas, né, para nos lembrar disso. E também, né, os doutores em matemática, vá lá que seja, né? Também. Notem que as atividades inteligentes demandam dados, informações e de onde vêm esses dados, essas informações. Bom, primordialmente são aqueles dados obtidos pelos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. No exato momento, ali na vizinhança, do momento em que estamos fazendo isso. E também aquelas informações que memorizamos, estruturamos, quer conscientes, quer inconscientemente, chamadas de experiência de vida. Tá? Ou então mesmo só de memória. Né? Você está dirigindo o carro, você olhou no retrovisor, viu lá um carro se aproximando e você vê a velocidade dele, então aquilo você já coloca lá na sua memória para você ter cuidado na direção. Né? Vamos, em seguida, analisar mais detalhadamente a estrutura de problemas de controle, começando por um que envolve movimentos contínuos e suaves. E beber água a um bebedouro é um problema de controle. Eu quero ir beber água. Tem que chegar até o bebedouro. Essa é a minha meta. E penso que jogo um jogo. Jogo um jogo com o universo. Sou eu querendo chegar ao bebedouro para beber água e o universo ajudando, mas às vezes até me dificultando a atingir o meu objetivo. Esse é um exemplo de problema de controle analógico, com algumas características em comum com a execução de uma cirurgia. Talvez os médicos não gostem de ouvir isso, né? Mas ele é um controle analógico que envolve movimentos contínuos e suaves. Mas é, evidentemente, muito mais simples do que uma cirurgia. Eu tenho visão completa do ambiente e monto uma estratégia. Defino um caminho. Decido ir pelo meio dessa estradinha, uma curva bem definida que vai até o bebedouro. No entanto, meu percurso é impactado por inúmeros percalços, cujo efeito eu avalio. Tenho, então, a todo momento, que verificar se estou progredindo na direção de atingir o meu objetivo e se estou seguindo a estratégia traçada. Ajusto, quando necessário, o meu percurso, levando em conta o que está acontecendo e o que antecipo que está por vir, seguindo alguma política para atingir o meu objetivo. Quando tropeço numa pedra, tento não cair e me recomponho para prosseguir a minha jornada andando. Mas o que é isso? É um cometa vindo na minha direção. Ufa! Consegui me desviar a tempo. Problemas de controle envolvem atividades que desenrolam no tempo, que necessitam da definição de uma meta, das ações ou movimentos permitidos, de uma estratégia e de um critério de avaliação de sucesso.
Temos também que ser capazes de estimar ou prever o progresso que estamos realizando em direção à meta e estabelecer uma política de ajuste ou ação, modificação, talvez, da estratégia adotada. Tudo isso demanda, simultaneamente, uma capacidade de sensoriamento e de reação, mas também de previsão. Como qualquer problema de controle, este tem semelhanças com jogar xadrez, mas também tem diferenças marcantes. Jogar xadrez é um problema de controle digital ou discreto, né? Aliás, não deveria ser matemática digital em vez de matemática discreta, uma vez que as ações, isto é, isso é uma jogada de marketing, uma vez que as ações, isto é, jogadas permitidas, desculpa, vou começar aqui. O xadrez tem diferenças marcantes, né? Ele é um problema de controle digital ou discreto, uma vez que as ações, isto é, as jogadas permitidas e as metas a serem alcançadas, têm apenas um número finito de possibilidades. E isso é uma diferença bem grande. Vamos então espiar um jogo de xadrez? Por acaso vocês conhecem a Fiona? A Fiona Mutesi é uma campeã de xadrez de Uganda, que tem uma história lindíssima no xadrez. E uma vez jogou com a etíope Haregeven Abera. Está vendo aí, ó? Fiona com P e a Haregeven com H. A seguir, veremos uma caricatura de um jogo de xadrez entre elas. Você deve estar pensando, ué, cadê o tabuleiro de xadrez? Não era um jogo de xadrez? Deve ser a transparência errada. Caricatura? Eu nem vejo as peças de xadrez nesses rabiscos aí. Ok, vocês estão certas. Vou falar com vocês sobre essa caricatura. Espero que consiga explicar por que isso seria uma caricatura adequada. Estou tentando representar de forma esquemática o conjunto de todas as configurações das peças no tabuleiro por pontos do plano. Cada ponto do plano representaria uma configuração do tabuleiro, isto é, uma disposição das peças no tabuleiro. Cada ponto do plano é como se fosse uma etiqueta da configuração, tipo o CPF, do arranjo de peças dispostas no tabuleiro. É o tabuleiro? Não. Da mesma forma que o CPF não é você, tá? Mas é uma etiqueta. Por exemplo, o ponto indicado por M é tipo o CPF da configuração das peças no tabuleiro T1. Da mesma forma, cada outro ponto qualquer do plano, digamos, o M, é o CPF, a etiqueta do tabuleiro T2. Notem que no lado esquerdo há uma configuração indicada por um ponto vermelho, marcado pela letra P, de Fiona. Esse ponto representa uma configuração de peças que daria vitória a Fiona. Já as linhas vermelhas em volta do ponto P estão aí para dar a ideia que o ponto P é, na verdade, o centro do redemoinho, e que se as jogadas chegarem até ali perto, chegarem às configurações do redemoinho, o redemoinho tende a puxar o desenrolar do jogo para a vitória da Fiona, sendo muito difícil a Haregeven reverter o jogo a seu favor e vencer. Da mesma forma, do lado direito, há um ponto azul, H, representado pela letra H, que representaria uma possibilidade da vitória da Haregeven. Tá? Certamente há muitas. Isso aqui é só um pequeno extrato dessa representação, tá? Porque não há apenas uma configuração possível que levaria a Haregeven à vitória. Existem outras, né? Mas isso teria que fazer um desenho mais complicado, e, enfim. Eu achei que desse jeito estava bom, mas agora me lembrei de avisar que haveriam outros Hs em outras posições e outros Ps também. Tá? E as linhas azuis, lembrando o redemoinho, também empurrariam o jogo para aquela configuração H, que daria a vitória a Haregeven. Já na região intermediária, há curvas pretas, indicando configurações que seriam indiferentes a qualquer uma das jogadoras. O que se quer indicar é que, enquanto o jogo estiver sendo jogado nessas configurações, qualquer uma delas teria chances aproximadamente iguais de ganhar. Vamos então imaginar aquele jogo histórico em que a Fiona derrotou a Haregeven?
A nossa caricatura agora está cheia de setas vermelhas e azuis, intercaladas. E adivinha, o que seria uma seta vermelha? Ela representa uma jogada da Fiona. Tá? O pé do vetor, né, da seta, representa a posição do tabuleiro. E num determinado momento. E a cabeça do vetor, digamos assim, da seta, representa onde a Fiona colocou, ao mover uma pedra do tabuleiro, tá? Chegou numa outra configuração do tabuleiro e está representado pela ponta do vetor. Tá? E cada seta azul é uma jogada da Harry Vem. Então, a seta é isso. Nessa caricatura de um jogo entre elas, usando setas, a sequência de setas se aproxima do ponto P, chega ali no redemoinho. Inferimos, então, que a Fiona tem grandes chances de ser vitoriosa, como ocorreu na vida real há alguns anos atrás. Afinal, a Fiona joga muito bem e não deixaria escapar essa vitória. Agora, estamos prontos para usar essas ideias para comparar dois difíceis problemas de controle. Os jogos de tabuleiro, nos quais a IA tem tido um tremendo sucesso, e as cirurgias. Para jogar num jogo tabuleiro, você tem que conhecer as configurações que o jogo permite, usualmente conhecendo a sua configuração inicial, como as peças estão colocadas no tabuleiro. Quem sabe jogar o tabuleiro sabe que na segunda linha tem lá todos os peões, etc. E as regras para navegar nas configurações, isto é, como é que eu movimento as pedras, as peças do jogo, para sair da configuração atual a uma outra permitida pelas regras. Você tem que conhecer para onde você pode ir. Para jogar com o intuito de ganhar, você tem que saber o que significa ganhar. Isso é, o que é preciso alcançar para ganhar, conhecendo, por exemplo, as configurações terminais que lhe dão a vitória. Isto é, você tem que conhecer as metas. No xadrez, você sabe que tem que matar, entre aspas, o rei do seu oponente para ganhar. E você precisa matar o rei do universo. Jogar para ganhar é um problema de controle. Quando é a sua vez de jogar, você olha o jogo, olha o tabuleiro e tem que escolher uma nova configuração segundo as regras, buscando antever as movimentações futuras do universo, entre aspas, procurando que a sua escolha lhe leve por uma estrada, seja uma estratégia que lhe garanta uma grande chance de vitória para você atingir a sua meta. Diferentemente do exemplo de ir até o bebedouro para beber água, em que você tem uma meta e consegue estabelecer a priori uma estratégia fixa e depois precisa apenas de ir verificando e ajustando a sua trajetória para você conseguir manter a sua estratégia. No caso do jogo de tabuleiro, você tem uma meta, mas você não pode ter uma estratégia a priori. Você tem que ir construindo a sua estratégia e adaptando-a às circunstâncias. É um problema de controle mais complexo. Bem, você até pode acreditar que você terá, desde o início, uma estratégia, mas como o seu oponente, o universo, talvez não queira colaborar, você terá que adaptar, mudar a sua estratégia. Isso é bem diferente do exemplo do bebedouro. Lá você tinha a estratégia, o universo podia interferir e dificilmente você precisaria mudar a sua estratégia. O que você precisaria era corrigir a sua estratégia para se aproximar da estratégia que você inicialmente traçou. Bem, repito, daqui a pouco. O jogo de xadrez é um problema de controle muito mais complexo do que a ida ao bebedouro, em especial porque você não consegue estabelecer uma estratégia a priori. Já uma mulher cirurgiã, ou melhor dizendo, a equipe completa que realiza uma cirurgia, tem que conhecer as jogadas, entre aspas, ou ações permitidas. Tem que conhecer o estado do paciente. Tem que saber o que é considerado uma cirurgia de sucesso naquele caso específico. Qual é a meta? E tem que traçar uma estratégia para atingir a meta. A todo tempo, a equipe deve agir em sincronia, de forma orquestrada, buscando atingir o objetivo ou a meta da cirurgia e reagir às jogadas, entre aspas, do universo, entre aspas. No caso ali, eu ali deitado na cirurgia, eu seria o universo, mantendo a trajetória, entre aspas, e progredindo em direção ao objetivo, adaptando a estratégia. A meta, naturalmente, é multidimensional.
Deseja-se, por exemplo, reconstruir o quadril do paciente e que ele saia com vida e saúde da cirurgia, entre outras coisas. Que outras coisas? Pensa aí, tá? Vai aí, vamos. Aqui temos uma tabela que procura comparar sistematicamente jogar xadrez e operar. Né? Estamos comparando sistematicamente dois problemas de controle. Tá? Temos 4 categorias referentes a esses problemas: o contexto, a solução, a execução e a sociedade, que se espraiam em algumas dimensões. No caso da categoria contexto, as dimensões são a meta, as ações e o critério de satisfação. Na dimensão meta, um jogo xadrez, por exemplo, tem uma meta precisa, que é matar o rei do oponente. Para isso, o rei do universo tem que estar em uma casa que possa ser alcançada por uma peça sua. Há aí um número finito de possibilidades. Já numa cirurgia, para a retirada de um tumor, sempre há muitas opções do quanto retirar. A meta é imprecisa. No xadrez, as ações são também precisas e em número finito. E na cirurgia, são imprecisas. Tá? No xadrez, é número finito, né? E como na infância da matemática a gente acha, bom, é finito, tranquilo, né? Mas pode ser um conjunto finito bem grande. E aí talvez não seja tão tranquilo assim, né? O número de átomos do universo também é finito, né? As partículas do universo também é finito, mas, né? Dizem, né? Sei lá. O mesmo vale para o critério de satisfação. Por exemplo, se é feita uma cirurgia no cérebro, o paciente pode se recuperar plenamente ou não. O critério de satisfação deve ser considerado atendido ou não. Quando se joga xadrez, é muito difícil prever as jogadas do seu oponente. Já em uma cirurgia, que seja de baixa complexidade, às vezes é possível prever bem o seu desenrolar. Mas, às vezes, mesmo com todas as imagens e exames prévios, surpresas inesperadas podem ocorrer. Além disso, cada paciente é diferente do outro. Então, quando se vai fazer a cirurgia, a meta e a estratégia previamente definidas podem ter que ser mudadas, adaptadas, devido ao que a equipe encontra de fato quando abre o paciente. No xadrez, os quesitos de sensoriamento e execução de ação são muito simples. Porque o que é o sensoriamento? O sensoriamento, no caso do xadrez, é saber onde as peças estão no tabuleiro. E a execução da ação é simplesmente mover uma peça, segundo as regras. Já numa cirurgia, o sensoriamento, como já foi mencionado, pode ser bem complicado antes de abrir o paciente. E mesmo depois, podemos medir a pressão, o batimento cardíaco. Mas será que conseguiríamos ver se o paciente está recebendo sangue em alguma parte do cérebro? Ou conseguimos dados sobre alguma outra variável? É complexo. Por exemplo, se você está colocando um pino no osso do quadril e, de repente, o osso se esfarela, o que fazer em seguida? Finalmente, a questão ética. No jogo xadrez, que questões éticas poderiam ser levantadas? Se você estiver jogando com uma criança, pode ensiná-la. Para ensiná-la, talvez você possa ter algumas questões. Né? Você não vai querer ganhar sempre, você não vai querer ganhar rapidamente. Né? Então, você pode ter algumas questões. Né? Mesmo que você não esteja jogando com uma criança, você está jogando com um adulto, e que você sabe que não tem tanta destreza, você também pode ter algumas coisas. Mas, de forma usual, que outras questões éticas poderiam ser levantadas nesse caso? Tá? Não sei, né? Talvez se você estiver jogando a dinheiro e o valor é muito alto, né? Enfim. Mas o mundo é difícil, né? Eu não tinha nem pensado sobre isso, então estou colocando agora porque me ocorreu. Mas vai lá. Já em uma cirurgia, são imensas as questões éticas. Tá? Então, vou resumir aqui este tema que eu apresentei para vocês, tá? Só para a gente não se perder. Tá? A gente abordou 3 importantes classes de atividades inteligentes: a de classificação, a de regressão, eu espero que não esteja aí muito pessoal da área de estatística, podem ficar nervosos aí com meu uso dessa palavra, e a de controle. A de controle se mostrou mais complexa, aparentemente, né?
Vamos entrar agora no tema 2, quando veremos como a IA tem se saído na resolução de problemas desses tipos. Na minha imaginação, por vezes associo inteligência artificial a um robô, que me auxilia ou me ameaça. Mas que tal a gente separar esses conceitos? Inteligência artificial não precisa necessariamente estar ligada a um robô. Precisa de um robô quando? Quando está executando uma atividade planejada de controle. Né? IA planeja as atividades de controle. Já o robô executa as ações demandadas pela IA, usando seus sistemas ou mecanismos de ação, os chamados atuadores. E também passa para a IA as informações sobre a situação presente, depois de as ter captado com os seus sensores. O robô é como se fossem os olhos e os ouvidos do rei. Do rei, não, da IA. Assim, se quisermos estabelecer uma comparação conosco, a IA seria o cérebro e o robô, que é formado por sensores e atuadores, seriam os nossos sentidos e as nossas mãos, nossos pés e o resto do nosso corpo. De forma bem simples, o que a IA tem no seu corpo e no seu coração é uma enorme planilha Excel, um triturador de números, um Pac-Man dos números, a number cruncher, como se diz em inglês. Um detalhe, observe que o chapéu usado pelo robô jogando xadrez é uma representação de uma rede neural de aprendizado profundo, uma ferramenta de inteligência artificial de muito sucesso, que veremos mais adiante. Já o chapéu da moça, o que é? Será que é um dos neurônios dela e suas sinapses? Afinal, o que é a essência da IA? Vamos começar com a questão de classificação. Dar o diagnóstico de qual é o tumor de pele a partir de uma imagem é um exemplo de um problema de classificação. A dermatologista busca dizer de que tipo ele é e classificar o tumor em maligno ou benigno. Aqui, os tumores malignos estão na faixa avermelhada e os benignos do lado direito, né? E os benignos na esverdeada. De modo simples, para fazer isso, a IA tem que aprender uma função, a função diagnóstica, que a cada imagem de tumor, um sinal do mundo, ou seja, um dado sensorial, no fundo, um elemento do RN com N muito grande, vai classificar o tumor, dando um conceito do mundo. E o que é um conceito do mundo? É linguagem. Nesse caso, é um adjetivo, maligno ou benigno, e um nome próprio designando um tumor. Atualmente, já há dermatoscópios com dermatologia aumentada, ou seja, aparelhos que vêm com inteligência artificial embarcada. Tem lá dentro um chip, dando automaticamente o diagnóstico. Apontando para a imagem do lado esquerdo, eles logo indicam tratar-se de um carcinoma basocelular. Na verdade, ele está apontando para uma imagem ali do lado direito dele, mas que está no conjunto ali do lado esquerdo. Tá? E o que dizer da essência dos problemas de IA, referidos como de regressão? Vejamos um exemplo ilustrativo. A partir de uma imagem, há procedimentos de regressão, reconhecimento de padrões, que conseguem extrair a posição e a forma de diferentes órgãos internos. Diversas técnicas existem, algumas até envolvendo equações diferenciais parciais. Vejamos agora casos notáveis de sucesso da computação em controle, especificamente em jogos de tabuleiro. Os jogos de tabuleiro têm sido muito importantes para o desenvolvimento da IA aplicada a problemas de controle. Essas aplicações nos ajudarão a entender mais à frente algumas das forças e das fraquezas da IA. Em 1997, o sistema Deep Blue da IBM, né, assim, na pré-história da vida da maior parte de vocês, né, talvez ainda não tivessem nascido, né, se tiver aí bastantes alunos, né, ou fossem crianças, se fossem as professoras que estão organizando aí esse evento muito bacana, o sistema Deep Blue da IBM derrotou o campeão mundial de xadrez, um russo chamado Garry Kasparov. E isso foi um marco nas conquistas da computação. Naquela época, haviam dúvidas se isso seria possível.
Atualmente, os aplicativos do seu smartphone os aplicativos de xadrez jogam no nível de grande mestre. O Deep Blue tinha, na sua programação, toda a experiência acumulada da humanidade nas melhores estratégias de jogar xadrez. Mas isso era apenas o início. O Go é um jogo de estratégia deveras interessante. Porém, para se ter real chance de vitória, é necessário antever muitas jogadas futuras do adversário combinadas com as suas próprias. E como o tabuleiro tem 361 posições, isso é muito difícil. Em março de e o jogador pode colocar em qualquer posição livre dentro do tabuleiro, tá? É bem difícil. Em março de 2016, o sistema AlphaGo da Google DeepMind, que é uma divisão da Google, venceu por 4-1 o Lee Sedol, acho que é um coreano, que era um dos melhores jogadores do mundo do jogo Go. Exatamente um ano depois, em 2017, o AlphaGo Master, um outro sistema, derrotou o jogador mais bem posicionado no ranking mundial, o Qi. Talvez esse aqui seja coreano, não sei. Esqueci. Em outubro do mesmo ano, 2017, o AlphaGo Zero derrotou o AlphaGo por 100-0. E depois desse, e deve ter outros, mas ainda tem o AlphaZero de dezembro de 2017. O AlphaZero é um sistema de deep learning multijogo de tabuleiro, que em 24 horas aprendeu a jogar com maestria tanto xadrez quanto Go e o jogo japonês Shogi, apenas jogando consigo mesmo. O AlphaZero não é um sistema multipropósito, como o nosso cérebro, mas pelo menos é multijogos de tabuleiro e vence de versões de todos os outros sistemas. Foram sucessivas vitórias da IA em pouquíssimo tempo. Não há nenhum espaço para dúvida. No contexto de jogos de tabuleiro, em que as ações possíveis de cada jogadora ou jogador são em número finito, em que há considerações a fazer não há considerações a fazer sobre a ética, nem das ações, e nem de atingir determinada meta ou resultado, nem da trajetória seguida, está claro que nós, os Homo sapiens, perdemos de lavada para a IA. Pior do que o 7-1 da Alemanha com o Brasil. É uma conquista, e essa conquista demorou essencialmente de 97 do século passado a 2017, meros 20 anos. Oh! O problema não adianta nem fazer piadinha aqui, porque a gente não ouve se o público está rindo, não. É muito esquisito esse negócio. Mas vamos lá. O sistema de IA AlphaGo Zero jogou consigo mesmo e, conhecedor apenas das regras e das metas, se treinou e superou os maiores campeões. Destacamos que os últimos sistemas de IA prescindiram de toda a experiência acumulada do Homo sapiens no xadrez e no Go. Não foi assim, relembro, com o Deep Blue da IBM, que foi programado com todo o conhecimento prévio que a humanidade tinha acumulado durante milhares de anos sobre o jogo de xadrez. Todas essas vitórias seguidas da IA em jogos de tabuleiro, em tão curto período de tempo, espantaram e assustaram o mundo, assustaram o Homo sapiens, sugerindo a pergunta: seremos completamente substituídos por máquinas? Seremos destruídos? Deixamos por hora a IA e iniciaremos o tema 3, sobre o nosso fazer. Que tal observar e analisar o nosso fazer? O fazer dos seres humanos. Isso irá nos inspirar a pensar nos desafios postos ao desenvolvimento da IA, na sua força e na sua fraqueza. Como nós, humanos, agimos para resolver as classes de problemas como as que descrevemos: classificação, regressão e controle. Para já, há dois modos de ação bem distintos. Uma quando vestimos o jaleco, ou macacão, e outra quando vestimos o guarda-pó, ou seja, quando somos práticos, encaramos o touro pelo chifre, ou quando somos teóricos, isto é, verbais, falamos e contamos historinhas. Veremos que isso é uma constante do homem, desde há muitos milênios.
Bem, é inevitável que comecemos por classificar a atuação dos humanos em duas classes: a das artífices e a dos escribas. As práticas versus teóricos. As profissionais que põem a mão na massa e os profissionais que põem a mão no giz. Não, definitivamente não quero pensar que sejam classes distintas de humanos, simplesmente porque não o são. São modos de ocupação do tempo, ou modos de atuação. Às vezes, acordamos artífices e vamos nos deitar escribas. Só para ficar num caso histórico, famoso. Newton, o nosso grande escriba, era um grande artífice. Ele próprio polia as lentes da sua luneta. Por um lado, o que se tem são ações das artífices. Artífices realizam ações físicas, simples ou sofisticadas, reprodutíveis e bem-sucedidas quando bem treinadas, quando bem estudadas. Parafraseando Einstein, naturalmente, resultados bem-sucedidos dependem 99% de suor e 1% de inspiração. Por outro lado, temos os escribas, que descrevem sistematicamente ações simples ou sofisticadas nos mínimos detalhes e documentam as ações físicas, tornando-as reprodutíveis, tornando-as ciência. Normalmente, quebram, modularizam as descrições sofisticadas em uma sucessão de ações simples. E, surpresa, ciência boa também depende dos tais 99% de suor e 1% de inspiração. Ufa, que bom! Então, até eu tenho alguma chance. Quando você veste o jaleco ou o macacão, você é profissional mão na massa. Você faz perguntas e resolve problemas com base em informações, treinamento, intuição e experiência prévias. Quais perguntas você faz? Como já falado, algumas dessas indagações correspondem a problemas de classificação, quando a resposta é qualitativa, de regressão, quando a resposta é quantitativa, e até geométrica, às vezes. E problemas de controle, quando a resposta é multifacetada, envolvendo metas, ações, avaliações, previsões, política de correção. E quando você põe o guarda-pó, que perguntas você faz? Vejamos. Quais as perguntas dos profissionais da mão no giz? Inicialmente, eles fazem perguntas de outra natureza, para destrinchar as atividades inteligentes e propor hipóteses. Usualmente expressam essas observações e considerações em termos de um modelo matemático. Curioso, então terá que ter sido alguém, mais ou menos, né, que tenha algum conhecimento de matemática. Bom, mas nem sempre. Tá? Não precisa também. Mas, tá, em algum momento, se você vai querer usar isso em criar algum aplicativo, digamos assim, tá? Isso vai ter que ser passado para uma linguagem matemática. Tá? No fim, depois de tudo estar bem detalhado, estão prontos para responder as mesmas perguntas que os profissionais da mão na massa colocam. Para responder às perguntas das artífices, os escribas usam pensamento auxiliado por matemática, ou math, um acrônimo autorreferenciado em inglês, Mathematical Aided Thinking. E é isso. Quando se utiliza um computador, chama-se inteligência artificial. Entramos, então, no próximo tema. Veremos como a IA funciona para conseguir nos surpreender com seus incríveis feitos. Vamos, então? Um passo crucial para se usar a IA para resolver os nossos problemas, ou seja, pensar auxiliado por matemática, é matematizar a situação, buscando a estrutura subjacente essencial. Vou, então, apresentar uma visão bem ampla e, no finalzinho, vou aprofundar para olhar o caso de jogos de tabuleiro. Começamos? Para fazer um modelo matemático, uma ideia fundamental que muito auxilia, e já mencionada, é quebrar uma situação complexa em pequenos pedaços. E pedaços que sejam simples, a chamada modularização. Proponho que vejamos um exemplo. Aliás, vocês aí sabem estacionar um carro?
Quando se estaciona um carro, utilizam-se dois movimentos simples e básicos, translação e rotação. Esses movimentos estão representados na figura. T, um movimento retilíneo de translação na direção do eixo do carro, que pode ser para frente ou para trás. E R, um movimento de rotação, para a esquerda ou para a direita, e para frente ou para trás. Com esses movimentos simples, podemos estacionar o carro em inúmeras situações. No exemplo ilustrado, na figura do lado direito do slide, o primeiro passo é colocar o carro paralelamente ao carro estacionado na vaga da frente, na chamada posição inicial, ali perto do Mustang cor de sangue, estacionado ao lado do calçadão mais famoso do mundo. Agora, estamos prontos para iniciar as manobras para estacionar. A motorista tem que realizar seguidamente um movimento de rotação para a esquerda e para trás, indicado por R1. Depois, um movimento de translação para trás, indicado por T1. Em seguida, um movimento de rotação para a direita e para trás, R2. E, por fim, um movimento de translação para a direita, para a frente, para ser generoso e dar espaço para outro motorista estacionar na vaga de trás. Esse movimento é a translação T2, para a frente até a posição final estacionada. Vocês sabem quem faz esse tipo de blá blá blá? É um profissional mão na massa, ou um profissional mão no giz. O que é que vocês acham? Então, se ainda não vestiram guarda-pó, façam isso agora e prossigamos. Finalmente, o esquema de estacionar é delineado aqui como uma sequência de movimentos. Partindo da posição inicial, aplica-se R1, depois T1, em seguida R2 e finalmente T2, resultando na posição final, tá? Uma composição de funções. E se a vaga for bem pequena, é possível estacionar? Temos agora uma situação bastante mais difícil, uma vez que a vaga é praticamente do tamanho do carro. E então, para o carro estacionar, teria que se mover perpendicularmente ao seu eixo. Mas nossos carros não permitem que as rodas fiquem perpendiculares ao eixo. A pergunta: dá para estacionar? Sim, é complexo, mas dá. Se formos realizando pequenas rotações, intercalando com pequenas translações, bem pequenas mesmo, repetidas vezes, conseguimos estacionar em espaços um pouco maiores do que o tamanho do carro. E quem garante isso é a matemática. Na verdade, a teoria de grupos de Lie. Mostra-se matematicamente que, se pudermos realizar infinitas pequenas rotações e translações, a vaga só precisa ser do tamanho do carro. Claro, isso é uma idealização, né? Tem que ser um pouquinho maior. Vou contar uma coisa para vocês que vocês não vão acreditar. Mas eu, conhecedor desse resultado matemático e confiante que ele me diga que posso sim estacionar em vagas apertadas, já tive diversas vezes plateias de pedestres que param para eu ver estacionar em vagas incrivelmente apertadas. E depois até ficam felizes, sorriem, quando eu finalmente consigo estacionar e sair do carro. Não é bacana? O ser humano pode ser muito solidário e generoso. E é isso que a gente tem que procurar. Ou seja, a teoria funciona na prática se adicionarmos uma pitada de sal. Moral da história: para ir do simples ao complexo, basta ir aos poucos, mesmo que tenha sido uma sequência bem grande de poucos. E admitimos aproximações. Bem, agora vou explanar rapidamente algumas características da rede neural de aprendizado profundo. Como ir do simples ao complexo em IA? Vou dar a resposta baseada no método que tem tido mais sucesso nos últimos anos, a rede neural de aprendizado profundo. Em inglês, a Deep Learning Neural Network. O que essa rede neural faz? É bem simples. Ela aprende uma função linear por partes. E o que é isso de aprender e o que é isso de função linear por partes? Todas as figuras neste slide representam o gráfico de funções lineares por partes. Opa, não. Todas menos uma. A reprodução da pintura do Picasso passa perto, mas não é. É por partes, mas não é linear. Não é porque tem alguns elementos curvos. Essa pintura, de 1910, não é fantástico como a arte, em algum sentido, se antecipou em um século ao desenvolvimento científico? O Deep Learning aprende, isto é, escolhe ou monta uma função linear por partes. E por que isso funciona? Bem, apresento já dois motivos fundamentais. Mas antes dou um spoiler do terceiro motivo. Ele tem a ver com o exemplo do estacionar o carro. Mas vou deixar isso para depois. Os dois primeiros motivos são os seguintes. O primeiro é que problemas de classificação estão associados a funções de grau, isto é, com saltos como a da esquerda, isto é, com saltos como a função da esquerda, em preto. E problemas de regressão estão associados a funções contínuas.
como a curva ondulada em preto à direita. O segundo motivo é que qualquer desses dois casos, tanto no da classificação quanto no da regressão, as funções podem ser aproximadas por funções lineares por partes. Essas funções lineares por partes são formadas por segmentos retos azuis ligados uns aos outros, como que uma linha reta dobrada em certos pontos, com vincos, como ilustrado nos gráficos. Mas por que classificação é função degrau? Bem, função degrau são funções que são constantes em vastos pedaços. E em problemas de classificação, é isso que você faz. Você diz que várias flores são amarelas. E depois tem outras que são vermelhas, ou seja, há situações constantes. E as classes são em número finito. No caso falado, duas classes, vermelha e amarela. E por que regressão é função contínua? Bem, é porque se quisermos ver padrões, bolas, cubos, edifícios, corações, pulmões, temos que envolvê-los em curvas contínuas. Prossigamos, que o tempo urge e daqui a pouco eu não consigo terminar. Esse exemplo em tons verde, aqui, relembrando o relevo de uma montanha, mostra que funções lineares por partes podem ser bastante complexas. Pensem só descrever essa função. Né? Se x e y tiverem entre A e B, imagina quantas coisas. É muito complexo. Essa enorme complexidade é obtida pela montagem de um patchwork, uma colcha de retalhos de pedacinhos planos não encurvados. Assim, a imagem esverdeada é uma imagem mais apropriada para se ter em mente quando se pensa em deep learning para tratar de problemas complexos, e não aquelas linhas simples que eu usei nos exemplos de classificação e regressão antes. Né? Esse tipo de funções lineares por partes, com um mega número de partes e com domínio em Rn alto, que a IA tem que aprender. Né? Eu só apresentei aí o domínio como sendo R e R2, nesse caso aqui, desse aqui. Então, mas, na verdade, não é para essas funções que você usa IA, é para funções cujo domínio é bem maior. Tá? Então, vamos em frente. A figura exige um esquema de uma rede neural de aprendizado. A figura exibe um esquema de uma rede neural de aprendizado profundo. As redes neurais têm uma camada de entrada indicada por bolinhas vermelhas, onde entra um sinal do mundo, e uma camada de saída, indicada por bolinhas azuis, onde sai o correspondente conceito do mundo. Tem ainda diversas camadas escondidas. Na rede neural da figura, há 4 camadas escondidas, pintadas de laranja, e todas com altura 7. Para dar conta de muitíssimos pedacinhos planos, a rede neural faz isso aos poucos, progredindo sequencialmente nas camadas escondidas, semelhante ao caso de estacionar um carro, como está esquematizado lá em cima, com 5 funções lineares por parte em sequência, referentes a 4 camadas escondidas, abstraindo a rede neural em termos de composição de funções, né? Modularização. Por exemplo, na rede ilustrada no slide, cada camada escondida representa uma função linear por parte. De fato, L1 é uma função linear por parte de R5 para R7. Já a seguinte, uma camada escondida, é uma função linear por parte de R7 para R7. R7 para R7. E não é incrível, a composição de funções lineares por partes é linear por parte. E esse é o terceiro motivo para que a rede neural de aprendizado profundo funcione. A modularização que é conseguida com a composição sucessiva de funções lineares por partes. Opa, eu estou aqui. Vocês sabem que eu estou lendo, né? Senão é impossível eu fazer isso. E eu li mal esse parágrafo aqui, eu vou repetir. E esse é o terceiro motivo para que a rede... Qual é o terceiro motivo? É a questão da composição, né? Da modularização. É o terceiro motivo para que a rede neural de aprendizado profundo funcione. A modularização, que é conseguida com a composição sucessiva de funções lineares por partes. As camadas escondidas aumentam o número de dobras. E aumentar o número de dobras diz que aumenta a expressividade da rede. Na rede, há números representados por A, nas bolinhas amarelas, das linhas da rede, e por B, nos nossos quadrados verdes. Em cada posição, os números são diferentes. É como se fossem parafusos
de ajuste da rede. São eles, sei lá, os parafusos de ajuste do violão. São eles que definem, nem sei se no violão são chamados de parafusos, né? São eles que definem as dobras da colcha de retalhos, as posições e as inclinações dos pedacinhos. Quantos são? L1 precisa, para cada bolinha laranja, 5 A's e um B, por causa das 5 bolinhas vermelhas. Portanto, 35 A's e 7 B's, porque há 7 bolinhas laranjas. Já em L2, L3 e L4, cada bolinha laranja precisa de 7 A's e um B. Como são 7 bolinhas, precisam 49 A's e 7 B's. E como isso é para cada um dos L's, L2, L3 e L4, toca a multiplicar por 3, dando 147 A's e 21 B's. E, finalmente, cada bolinha azul de L5 requer 7 A's e um B. Logo, multiplicando por 4 dá 28 A's e 4 B's. Somando tudo, são nada menos, nada mais do que 210 A's e 32 B's. Puxa, isso aí então não é mais um violão, talvez seja um piano. Muitos botõezinhos que precisam ser ajustados, calibrados. E assim, a rede precisa ser treinada para aprender seus valores, os valores adequados a uma determinada aplicação. Para se ter as dobras, ou seja, a linearidade por partes, a rede neural utiliza a função ReLU, né? Rectified Linear Units. Quem é que consegue chamar uma função de ReLU, né? Mas também ela é conhecida pelo pessoal da elétrica e até mesmo pelo pessoal da matemática, né? De função rampa, né? Mas pendente, tá? Representada no lado esquerdo, né? Ela agora é a ReLU. No lado direito, temos um exemplo com A e B calculados, com valores hipotéticos, menos 13 e 6. Esses valores afetam a posição e a inclinação dos pedacinhos da colcha de retalhos, como pode ser observado no caso unidimensional da figura da direita. Mas como a rede neural aprende? No aprendizado supervisionado, ela treina com situações conhecidas. Ela conhece pares de sinal e conceito. No não supervisionado, é um pouco diferente, mas não vamos considerar isso aqui. Tá? Então, tendo exemplos, a rede começa por escolher A's e B's à vontade. Deixa, então, o sinal do mundo entrar na rede e ver o que sai da rede, ou seja, qual o conceito do mundo que ela calculou. Em seguida, compara o que ela calculou e o que ela sabia que era o verdadeiro conceito do mundo. Ou seja, compara o que ela predizeu, qual foi a predição que ela fez do conceito do mundo, né, daquele dado de entrada, com o verdadeiro. E aí vê se errou muito, etc. Né? É o erro. Né? Se acertou, ótimo. E vai ter que continuar trabalhando. Mas se não, ela dá uma pequena mudada nos A's e B's e tenta de novo, né? E ela vai tentar de novo, mesmo se tenha acertado, com outro par conhecido de sinais e conceitos do mundo, usando, em geral, a técnica de backpropagation, né? Para conseguir generalizar o aprendizado dela. Faz isso, como é dito, faz isso um sem fim de vezes, até começar a acertar o cálculo do verdadeiro conceito do mundo de diferentes sinais dados. São necessários muitos cálculos para aprender os números A e B, quando a rede tiver muitas camadas e seja uma rede com várias camadas altas, pois isso necessita de uma quantidade enorme desses números A e B. Por isso se usam trituradores de números, poderosos computadores capazes de fazer uma quantidade monstruosa de contas. Por fim, chamamos a atenção para o fato de que, para cada aplicação de uma rede neural, a estrutura ou arquitetura de rede é fixada a priori para aquela aplicação. E sim, este é o business do profissional do guarda-pó, de um script. Isso é tão forte que em algumas aplicações a rede neural se reflete no hardware. Não é uma escolha de software. Isso é, a estrutura física do computador define as camadas da rede neural que permanece fixa. Agora, vale lembrar que o computador não sai por aí crescendo por ele mesmo. É de silício, uma limitação concreta. Ainda não é um ente biológico.
E a IA é muito frágil. Por exemplo, a imagem do porquinho à esquerda é adulterada por um pequeno ruído indicado aí por essas manchas cinzas adicionadas, dando origem à imagem do porquinho da direita. Alguém tem dúvida que na direita temos a imagem do porquinho? Só que essa modificação, que para nós é imperceptível, é suficiente para a IA, para conseguir uma IA treinada confundir o porquinho da direita com um avião comercial. Esse fenômeno é chamado de exemplos adversários, adversarial examples. Vamos agora apresentar uma visão lúdica do uso de IA, fazendo uma comparação com o som do violino. Será que a IA é poética? Para se entender a relação entre a inteligência e a IA, a nossa inteligência e a IA, vamos fazer uma analogia entre sons da natureza e sons tocados por um instrumento musical. Parodiando a IA, podemos chamar de SA, som artificial. Um violinista pode ouvir o som ambiente em um dia de verão, cigarras, bem-te-vis e água sussurrante em um riacho. Pega o violino, imita os sons e transcreve-os para a pauta musical. Isso é o que se faz com o violino, tipicamente. É uma das coisas que se faz. Podemos dizer que isso é som assistido por violino, e é meio parecido com o que ocorre com o pensamento assistido por computador. Mas para se ter som assistido por violino, há que se bolar um violino, que é um desafio intelectual. Tem-se, então, um desafio tecnológico, que é construir um violino. Após isso, o violino tem que ser afinado. Em resumo, com a máquina de som artificial, podemos aprender a partitura. Vemos em seguida como isso toca em IA. Da mesma forma que o violino é uma máquina de som e teve que ser construído para produzir som, há que se construir a máquina de pensamento, a IA. A infraestrutura matemática e computacional, que inclui uma parte física, o computador, está representada ao lado da Torre de Marfim. Inicialmente, há que se propor um modelo matemático, ilustrado aqui por uma rede neural. Isso é feito por profissionais da mão no giz. Depois, isso tem que ser traduzido em equipamentos, tecnologia, por profissionais da mão na massa. Está pronto o cérebro artificial. Agora só falta treiná-lo para uma única tarefa. Por exemplo, jogar xadrez. Se estivéssemos falando de música, o primeiro passo seria inventar o violino, depois construí-lo e afiná-lo. Este último passo, a afinação, corresponde à etapa de aprendizado ou treinamento da IA. No caso, o aprendizado de uma rede neural é realizado através da trituração de números, para obter as posições e inclinações das dobras da mega-função linear por partes. E isso, repito, corresponde a determinar os A's e B's que estavam lá pendurados na rede neural artificial. Aqui não estamos falando no aprendizado de tocar violino. E, cara, nem pensei nisso. Não pensei como esse aprendizado poderia entrar nesse esquema geral. Será que é uma atividade inteligente? Mas não vou fazer isso agora. Deixo aí para vocês pensarem sobre o assunto, ver se encaixa ou não. Após essa infraestrutura estar concluída, ela pode ser colocada a serviço de todo mundo, para os artífices e os escribas, para responder às perguntas que eles fazem. O pensar assistido por computador ou para tocar música é representado à direita da chaminé da olaria. Com a infraestrutura montada, as perguntas dos profissionais mão na massa podem ser respondidas. Você dá o sinal do mundo e veja bem, né? O pessoal da mão na massa só está interessado nas perguntas P3 e P4. O pessoal do mão no giz é que estava interessado nas perguntas P1 e P2. Mas você dá o sinal do mundo, uma imagem de um tumor de pele, e quer saber o conceito do mundo. Qual é o tumor? Você ouve o som e tira a música, escrevendo a partitura, que é um conceito do mundo. Mas outro conjunto de perguntas inversas podem ser feitas. Você dá o conceito do mundo, é um carcinoma base celular, e quer saber o sinal do mundo. Você quer a imagem do carcinoma base celular. Mas há várias imagens de carcinomas base celular. Qual delas? Ih, deu chabu na teoria. Vão ter que me convidar para eu dar a resposta. Outra vez. Melhor voltar para a música. Neste caso, você tem a partitura e quer tocar a música. Em resumo, a IA é o pensamento assistido por matemática, empoderado pelo computador.
talvez pudesse falar que a IA é pensamento assistido por computador, na sigla PEC. E como ou CAP, né, em inglês, né, Computer Aided, não, CAT é legal, Computer Aided Thinking. E como usar a IA para vencer um jogo de tabuleiro? Será que a Fiona nos ajuda aqui agora? Agora afunilamos, como prometemos, ao caso do jogo de xadrez. No jogo de xadrez, como o da Fiona versus a Harry Jeven, o que o AlphaZero faz é aprender uma função que calcula a chance, a probabilidade da Fiona vencer quando ela atinge uma determinada configuração das peças do tabuleiro. Ademais, o AlphaZero também aprende a função de recomendação de jogada, em função da presente configuração das peças no tabuleiro. Isso é, a rede é alimentada com o sinal de entrada, que é a disposição do tabuleiro atual, e a saída é a jogada ou jogadas recomendadas, e os níveis de recomendação, ou seja, uma distribuição de probabilidades. Tá? Algo assim, essas jogadas são as mais recomendadas, essa outra nem vale a pena fazer, é para perder quase certamente. A chance, a probabilidade de perder é grande. De forma simplificada, são essas gigafunções lineares por partes, representadas por uma rede neural que o AlphaZero aprende profundamente. Redes neurais existem, ou será que é uma... Não, essa é uma piada para depois. Redes neurais existem desde a década de 50 do século passado. E por que só agora vencem os campeões de Go? Porque houve a necessidade de avanços científicos e tecnológicos para se chegar até o AlphaZero. Vamos, então, entrar no quinto tema para refletir os limites da IA. Até onde a IA tem ido? Até onde ela vai? Quais são as suas limitações, os seus pés de barro? Estou terminando, tá? Desculpe aí, tá? Aqui temos os seres humanos se colocando em risco para salvar uma ovelha. Não é emocionante a coragem de correr o risco, enfrentar o perigo para salvar uma ovelha? Tá? E não é emocionante quantos médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, pessoal da limpeza, o pessoal todo que trabalha nos hospitais para salvar a gente durante essa tragédia pandêmica? É emocionante. Tá? E temos também o violinista Diogo Frazão se despedindo do seu professor de violino, que tinha acabado de falecer. Diogo teve uma pequena oportunidade na vida e aproveitou. Isso me toca profundamente o coração, porque, infelizmente, há tantos outros e tantas outras crianças a quem não lhes é dada a mínima chance de desenvolver o seu potencial. Procurem conhecer a história do Diogo Frazão, esse brasileiro brilhante. É muito significativa e tocante. Algum dia a IA terá emoções? Algumas pessoas acham que a IA precisaria ser equipada de emoções, que esse é um passo essencial para a IA conseguir se aproximar mais fortemente da forma como pensamos. Será que essa é a chave? Essa questão de equipar a IA com emoções é um assunto sobre o qual não falarei, nem saberia falar. Mas agora que consegui formulá-la, ela passou a fazer sentido para mim. Eu já estou morrendo de curiosidade. Tem muita gente boa pensando e pesquisando isso. É um assunto complicado e muito interessante. Recordo aqui que temos pelo menos 3 tipos de problemas que se colocam ao ser humano. Acho que vocês já estão cansados de se lembrar. Classificação, regressão e controle. Será que todos esses tipos podem ser resolvidos usando IA? A materialização dos problemas de classificação, a matematização dos problemas de classificação e regressão é, em certo sentido, como apresentado, de natureza elementar. Temos que treinar uma rede neural profunda para aprender uma mega função linear por partes. Mas é só isso? Analogamente ao caso de jogo de tabuleiro, o que a IA tem que fazer é aprender uma função. Não, desculpa. Analogamente, no caso de jogo de tabuleiro, o que a IA tem que fazer é aprender uma função de recomendação e faz isso aproximando-a por uma função linear por partes, representada em forma de rede neural. Claro que há mais camadas de sabor aqui. Como os exemplos de imagens adversárias nos desafiam, né, nós temos que concluir a palestra. Além disso, por exemplo, como certas médicas fazem o diagnóstico? É pelo aspecto do olho?
o jeito de olhar, é o som da voz, da respiração, o cheiro, a sensação da pele. Nós não nos lembramos de colocar essas informações para a IA aprender? Vejam bem, o que acontece aqui? Tem um colega meu que diz, aprendeu com o professor dele, um cara da computação bastante conhecido, que a computação se resume a algoritmos e estruturas de dados. Bem, não é bem verdade, porque tem toda a tecnologia, mas tudo bem. Vamos lá. A parte matemática da coisa é algoritmos e estruturas de dados. E aí, eu falei, pô, não, tudo bem, então é a mesma coisa que matemática. Porque matemática é o quê? É funções e os domínios, né? O domínio da função. É o quê? É um conjunto com estrutura, usualmente, né? As funções interessantes não são só as funções interessantes não são só aquelas que têm um domínio, que é um conjunto ponto, né? Ou é um espaço vetorial, ou é um grupo de Lie, sei lá, é um fibratangente, ou um contagente, sei lá, muitas coisas, né? E, portanto, pensando aqui, aí eu conversei com outro colega de computação, um desses que eu mencionei aqui, tá? E aí ele falou, não, tem gente da computação que fala que o difícil mesmo não não são os algoritmos. O difícil mesmo é a estrutura de dados. E aí, pô, que legal, entendeu? Mas o que é isso daí? Do jeito de olhar, do som da voz, da respiração? Isso aí é o domínio. Nós nos lembramos de colocar essas informações para a IA aprender? A matematização dos problemas de controle, tá? Mudando de assunto. A matematização dos conceitos, a matematização dos problemas de controle com regras, movimentos, metas e simulações precisas, finitas e perfeitas, como jogos de tabuleiro, não deixa de ser uma extensão, não trivial, é claro, dos problemas de classificação e regressão. Só que agora a IA tem que aprender uma gigafunção linear por partes, ou seria uma terafunção. De qualquer forma, já vencemos o desafio científico e tecnológico para tal. Chama então, e aqui eu só quero fazer um parênteses, é inacreditável a mudança naqueles vários sistemas da Google, tá? Como eles vão mudar. Opa, tá vendo? Aprendi uma coisa aqui. O que eles vão fazendo muito ali, eles vão mudando profundamente o conjunto a estrutura do conjunto que eles vão fazendo para a IA aprender. Agora que eu me toquei nisso. Preciso estudar esse assunto. Chama então a atenção para um outro ponto fulcral, e não quero passar batido aqui. Deixa eu falar devagar. Para se usar o estado da arte de IA em qualquer problema de controle, temos que vencer os desafios científicos e tecnológicos para montar a infraestrutura necessária. Há, em especial, a necessidade de se ter um modelo matemático estabelecendo meta, ações permitidas, critérios de avaliação, capacidade de previsão e definição de estratégia e política de ajuste. No caso dos jogos de tabuleiro, em que a IA teve um enorme sucesso, o programa de computador foi informado de todos os detalhes do desafio científico e não há dificuldades tecnológicas. Não que o desafio científico seja complicado. Nesse caso dos jogos de tabuleiro, o desafio científico não é complicado. Pode ser que nos jogos de tabuleiro, em face da IA, com sua capacidade de previsão, com a rede neural artificial, de aprendizado profundo, o desafio científico, que vai dar para você a questão das previsões e tal, que é um problema difícil também, pode ser difícil em várias situações, o desafio científico, nesse caso do jogo tabuleiro, do jogo do Go, se resume a informar a IA quais são as regras do jogo, como é que as peças se movimentam e quando é que você ganha. Tá? Repito, jogo, software, aplicativo, qualquer que seja, o jeito que queremos chamar a IA, o fato inarredável é que a IA não adivinhou os movimentos permitidos. Nem se teria vencido o jogo. Sequer teria como adivinhar o que era o jogo. Ou se era um jogo. Mesmo que a IA fosse alimentada por jogos humanos, ela não teria como adivinhar o significado daquelas informações. As regras tiveram que ser informadas ao programa. É tipo assim, né? Quando você anda com o movimento de uma partícula aí, né? Aquela coisa que deixa a gente maluco quando a gente está iniciando, né? O movimento de uma mola, né? De uma massa presa a uma mola, presa a uma parede, né?
como é que isso acontece? Né? Então, aí você tem que inventar a lei de Newton. Né? Será que eles vão... Será que a IA vai fazer isso? Essa é uma questão. Tá? Essa é uma questão. Poderia a IA aprender regras de jogo a partir dos diversos jogos que os humanos tivessem disputado? Provavelmente sim. Apenas se fosse informada quem venceu em cada um dos jogos. E que cada movimento era alternadamente de um jogador e do outro. Ou seja, dados por dados, se não dermos o significado do dado, a IA não conseguiria nada. Continuaria sem nada. No caso de jogos de tabuleiro, a grande dificuldade, já ultrapassada, é a questão da previsão, da construção da função de recomendação. E os problemas de controle, como em uma cirurgia, sem regras precisas, sem movimentos nem metas precisas, sem simulação perfeita, envolvendo questões éticas, estarão ao alcance da IA? Diferentemente do jogo de xadrez ou do Go, não dá para o robô treinar infinitas vezes com o universo até aprender, enquanto o universo sejam vidas humanas ou animais, ou de outros animais que estejam em jogo. Tá? Mas, uma vez mais, enquanto não vencermos nós próprios os desafios científicos de modelar matematicamente uma cirurgia e tecnológicos de sensoriamento e atuações precisas e sofisticadas, o que talvez as atuações precisas e sofisticadas já tenham um grande avanço, até porque já existem robôs que auxiliam nas cirurgias, né? Mas o médico é que vai lá, o cirurgião é que vai lá manipulando o robô. Simplesmente, se a gente não conseguir fazer a modelagem, não há como pensar atualmente que a IA assumir as rédeas de um robô para fazer um procedimento cirúrgico complexo. Em outras palavras, não temos que ficar aprendendo infinitos pequenos truques para resolver pequenos... Ah, não, isso aqui é outra coisa totalmente diferente. Né? Em outras palavras, nós não temos que ficar aprendendo infinitos pequenos truques para resolver pequenos problemas de integração. Temos que aprender esses algoritmos. Eu estou vendo que eu estou aqui estourando todo o tempo. Temos que aprender esses algoritmos, mas sem tanto. Eu vou tentar acelerar aqui para terminar. O foco mesmo tem que ser em modelagem. Modelagem é o que os matemáticos precisam aprender a fazer urgentemente. E não somos habitualmente treinados para isso. Quem faz isso são biólogos, engenheiros, físicos, psicólogos e sociólogos. Vamos acordar. Professor, interromper rapidinho, só para avisar que só temos mais 5 minutinhos. Perfeito. Eu vou dar um jeito aqui. Estou muito próximo. Tá? Será que em algum momento... Será que em algum... Desculpa aí. Será que em algum momento a IA vai ser um artista, um profissional da mão na massa profissional da mão na massa, capaz de desvendar o que é essencial em determinada situação? Ter essa sensibilidade? Aliás, sensibilidade é que tipo de atividade inteligente? Será que em algum momento a IA vai ser uma pesquisadora, uma escriba, uma profissional da mão no giz, capaz de realizar a atividade de inteligência, de modelar matematicamente uma situação complexa? Aliás, modelar matematicamente é que tipo de atividade de inteligência? Em qualquer dos casos, não parece ser nenhum dos tipos discutidos até aqui. Qual é o papel da emoção na modelagem? Que arte e ofício é esse? Decidir quais são as metas aceitáveis, quem são as ações submetidas, quais as estratégias aceitáveis, qual o critério de avaliação, qual a política justa, tudo isso, em muitos problemas, envolve questões éticas. Que método usar para treinar a IA, que conjunto de dados utilizar, tudo isso também pode suscitar questões éticas. Procurei fazer nesta palestra uma abordagem ampla e apresentar uma visão de conjunto do estado da arte em IA, focando em questões fundamentais. Deixei aqui linhas gerais para se poder pensar sobre a IA e seu futuro, e muitas dúvidas. Estamos no aproximamento final da palestra e entramos no sexto e último tema, em que farei algumas outras considerações sobre ética em função da destruição de empregos propiciada pela IA e como a nossa sociedade pode lidar com isso. O que isso tudo revela? Provavelmente a maior parte dos exames de biópsias e dos exames de imagens passarão, no futuro próximo, a ser analisados de forma automática e confiável por IA. Muito possivelmente, um desses exames só será analisado por um humano super especializado quando dúvida substancial subsistir, ou por um preço muito maior. Conseguiremos pagar? Por outro lado, os preços dos exames podem diminuir dramaticamente, mas diminuirão? Como ao longo da história humana, grupos de profissões serão extintas e grupos de profissionais poderão ser liberados para outras atividades. Mas que atividades? Nessa hora, eu julgo que nada melhor do que invocar o livro 21 lições para o século XXI do historiador e pensador Yuval Harari. Quando você crescer, talvez você não tenha um emprego. Esse é o subtítulo do capítulo 2, intitulado Trabalho, do livro 21 lições para o século XXI. O que fazer? Qual será o futuro da sociedade? O nosso futuro e o futuro da distribuição de riqueza e renda, se não houver necessidade do nosso trabalho para se produzir. Nós somos trabalhadores.
lembrando, é bom lembrar isso. Se a produção de bens e serviços não depender mais de nós, se não tivermos mais emprego, vamos ter que estabelecer um novo contrato social. Aliás, como tem sido feito ao longo da história, novamente a humanidade se vê a braços com a necessidade premente de discutir uma enorme reforma do pacto social, uma vez que os empregos estão contínuos e rapidamente desaparecendo. E isso vai ser motivo de muita disputa política. Estou convencido que deveríamos aperfeiçoar a ética no nosso fazer, nas nossas relações, na nossa vida. Buscar ativamente entender como poderíamos conviver, desenvolvendo nosso potencial criativo, científico, tecnológico, artístico, intelectual, cultural, desportivo, eu sei lá, de forma ética. Sermos os artífices e os escribas que queremos e podemos ser. Essa é a proteção que vejo, provavelmente ingênua, valorizar a ética e a generosidade para nos protegermos da possível ameaça da IA. Julgo que o melhor que podemos fazer é não infligir aos outros e às outras sofrimentos que não queremos para nós próprios. Mas, fora isso, podemos fazer muitas especulações. Computadores são muito rápidos em determinadas tarefas. Será que continuariam a ser capazes extremamente rápidos, se ou quando conseguiriam investigar fenômenos físicos ou biológicos complexos, no intuito de os modelar cientificamente para os controlar? Será que esquentaria demasiadamente? Se nos atacarem, poderíamos desligá-los da tomada? Ou será que jogar água sobre eles os aniquilaria? Será que, para nos ameaçar com sucesso, teriam que deixar de ser construídos em silício e teriam que passar a ser montados com materiais biológicos? Continuariam tão rápidos? Nós, os Homo sapiens, teríamos que dar vida aos robôs? Chegaríamos a ser Homo Deus? A criatura destruiu o Criador? Só tenho dúvidas. Ou então despedir sugerindo algumas referências bibliográficas. Parafraseando o jornalista Eduardo Bueno, do canal do YouTube Buenas Ideias, que eu recomendo profundamente, em que ele fala sobre as incríveis e inacreditáveis histórias do Brasil, isso aqui é cheio de simplificações e generalizações. Se você quiser saber como as coisas de fato são, você vai ter que observar, contemplar, refletir, investigar, ler, estudar, conversar, pensar, compartilhar e meditar. Felizmente, teremos as estrelas. Muito obrigado pela atenção e sejam muito felizes.